Quando o governo é de Deus, o povo faz bonança. Mas quando o governo não é de Deus, traz prejuízos. Israel teve vários governos. Alguns governos fez o povo de Israel passar por sofrimento por causa do pecado. Mas teve governos que fez Israel passar por bonança na presença de Deus, porque houve conserto e renovação de pacto com o Senhor. Aleluia. Mas o governo de Saul, o próprio Saul, não tinha obediência. E agora no capítulo 16 de 1 Samuel, para nós abrirmos aqui para entender a história, analisando o contexto, nós vemos aqui na abertura do capítulo 16 o Senhor falando com Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Havendo eu rejeitado, o Senhor rejeitou Saul pela sua desobediência. E ele fala: até quando você vai ter dó de Saul? Vai lá e unge um rei lá na casa de Jessé o belemita. E a Bíblia diz que Samuel vai. Ele encontra Jessé e fala: Jessé, eu quero ir na sua casa, santifica, eu quero ir na sua casa para nós estar ungindo o rei. E a Bíblia diz que ao decorrer da história, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente perante o Senhor ungiu. Aí no versículo 7, o Senhor chama a atenção de Samuel: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê para o coração. A Bíblia diz que Samuel, a primeira coisa que ele vê é Eliabe. Chega na casa de Jessé o belemita, vê Eliabe. Ele fala: olha, quem sabe no pensamento dele, olha, esse aí serve para ser rei, tem aparência para ser rei. Ele olhou para a aparência, mas o Senhor fala no seu coração: Samuel, não atentes pela aparência, porque eu não olho como o homem olha, eu olho aquilo que o homem não consegue olhar, eu olho o coração. Glória a Deus. Samuel estava vendo a aparência, Samuel estava vendo aquilo que o homem vê, mas o Senhor estava vendo além das nossas limitações, que a gente não consegue ver o coração do homem, mas Deus vê. Eliabe, não se engane, Samuel. Eu não atendo por boniteza, eu atendo por coração. Eu estou vendo além do que o homem não possa olhar, eu estou vendo o coração. Esse não serve para ser rei. E a Bíblia diz que foi passando. Passou Abinadab, passou Samar, e foi passando os filhos de Jessé. E o Senhor nada de falar: não é este, não é este. E a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos e passou 7 filhos, e nada deles. E o Senhor, e o Samuel falou: acabaram estes? Porque o Senhor tinha direcionado a Samuel até a casa de Jessé. Não é possível que tinha mais? E a Bíblia diz em que Samuel fala: não tem mais não. E eles falaram: faltaram o menor, ele estava lá no pasto. E a Bíblia diz que eles trouxeram o menor. Olha para você ver, eles falaram: faltaram o menor. Ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai. Mas a Bíblia vai nos dizer em que Samuel chama ele e o Senhor testifica no seu coração: é este o escolhido. A primeira característica que eu quero trazer para nós: o Senhor não vê aquilo que o homem vê, o Senhor vê o coração. Sabe de uma coisa? Davi estava lá no meio do pasto, Davi estava lá no anonimato, ninguém sabia que Davi existia, mas Deus viu, Deus contemplou. O Senhor, com os olhos, com 2 tochas de fogo, contemplou Davi.
Saiba de uma coisa, independente de onde você estiver, o Senhor está te contemplando. Seja no meio daquele pasto cuidando de gado, seja no meio daquele lugar fazendo cerca, seja naquele lugar você trabalhando, Deus está te contemplando. Sim, Deus. Deus está contemplando o seu coração nessa noite. Mas também o Senhor está contemplando você fora da igreja. Porque é fácil ser crente aqui dentro da igreja, mas lá fora o Senhor está te contemplando. Meu Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, versículo 13: antes todas as coisas estão nuas aos olhos daquele que temos que tratar. Sim, meu Deus. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo e escondido e sabe quem está às trevas, porque nele mora a luz. O Senhor está contemplando você. O Senhor está contemplando o seu coração. O Senhor está contemplando as suas atitudes mediante a sociedade, mediante as pessoas, o modo como você trata as pessoas, o modo como você é. O Senhor está te contemplando. Porque aqueles homens, Eliabe, quem sabe, Samar, Abinadab, eram homens que visualmente era bonito, mas por dentro tinha algo faltando. Meu Deus. Mas Davi tinha algo dentro dele que o Senhor contemplou nele, o coração. Sabe de uma coisa? Davi matou o urso para defender as ovelhas do pai. Davi matou o leão para defender as ovelhas do pai. Ninguém viu Davi matando o urso. Ninguém viu Davi matando o leão. Mas Deus contemplou. Deus viu. Aleluia. Davi estava numa situação que ninguém contemplava ele, estava isolado, estava para lá, ele estava sendo rejeitado pela sua família. Mas saiba de uma coisa: se as pessoas te rejeitarem, Deus não te rejeitou. Se você está no anonimato, saiba de uma coisa: Deus está te contemplando. Mas quem sabe você está dizendo: mas ninguém está me contemplando, eu estou fazendo a obra de Deus, ninguém está me vendo, ninguém está vendo meu chamado, ninguém está vendo. Sabe de uma coisa, o Senhor está te contemplando, o Senhor está vendo, e sabe de uma coisa, o Senhor não vai te deixar para lá. Grande Deus. O Senhor está te contemplando. Tenha perseverança na presença do Senhor, que o Senhor está te contemplando. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O Senhor está contemplando o seu trabalho na obra de Deus, não é vão. O seu trabalho na presença de Deus não é vão. A sua oração mediante a Deus não é vão. Aquela intercessão que você está fazendo por aquele filho seu desviado não é vão. Aleluia. Aquela intercessão que você está fazendo não é vão. Saiba de uma coisa: o Senhor está te contemplando. Aleluia. O Senhor está contemplando. O homem não está vendo, mas Deus está vendo. Tenha fé neste Deus, tenha perseverança neste Deus, que Ele está te contemplando, Ele está te vendo. Bendito seja Deus. Davi, ele era desprezível pela sua família. Porque você pode observar que eles nem citaram ele, nem chamaram ele para a mesa. Eles colocaram os camaradas que visualmente poderia apresentar um aspecto para um rei. Mas Deus vê rei onde ninguém vê. Deus vê chamado onde ninguém vê. E o Senhor trouxe Davi. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está te contemplando. Deus está contemplando. Eu creio, Jesus. E eles falam: falta o menor, e trouxeram. E a Bíblia diz que eles trouxeram a Davi e ungiram. E eles trouxeram e Samuel falou: nós não vamos sentar na mesa até que ele chegue. E a Bíblia diz que ele era ruivo, de aspecto, um semblante de boa presença, e era ruivo. Sim, meu Deus. E disse o Senhor: levanta-te e unge. E a Bíblia diz que
Samuel ungiu a Davi, e a Bíblia vai nos dizer em que, a partir disso, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a Bíblia vai nos dizer algo para nós destacarmos aqui na característica do chamado de Davi. Davi foi ungido a rei, mas ele não foi direto para o trono. Mas por que Davi não foi direto para o trono? É porque o Senhor, ele tem que passar pelo processo. Deus não vai colocar um chamado na sua mão sem antes você passar pelo processo da olaria de Deus. Deus, ele vai moldar você. Para você receber algo da presença de Deus, Deus primeiro vai quebrar você, vai moldar você, porque para receber algo de Deus é necessário um preparo, é necessário um preparamento, um moldamento. Nós estamos numa cidade celestial, nós somos salvos em Cristo, quem aceitou Jesus como Salvador, mas nós estamos num processo de salvação, nós estamos num processo e o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos capacitando. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória como pela mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados. A vida cristã é uma transformação. Sim, meu Deus. É um moldamento. O Senhor vai te moldando. Sim, meu Deus. E assim o chamado de Deus na sua vida, Deus vai te moldando. Prova disso que José, Deus revelou no sonho a José que Deus iria exaltar ele. Mas para Deus exaltar ele, teve que passar pela cova, teve que passar pelo cárcere, teve que ser humilhado para Deus honrar. E através disso, formou pessoas da família dele. Moisés, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, porque Deus poupou a vida dele, que na época o rei queria matar todos os israelitas. E a mãe dele escondeu ele e depois mandou para o rio, e o Senhor enviou a filha de Faraó para pegar ele, e a própria mãe cuidou dele. O Senhor cuidou dele desde o princípio, mas ele passou por um processo para ele receber o chamado de Deus na sua vida. Ele passou por um processo. Pedro, ele recebeu o chamado, mas ele passou por um processo. Sim, Deus. Todos na Bíblia que foram chamados passaram pelo processo. Ninguém sentou no trono de uma vez. É necessário Deus moldar você, quebrar você, moldar. Às vezes você não está entendendo a olaria de Deus, mas Deus está te moldando, está te capacitando, está quebrando você. Se for preciso, Ele quebra, faz de novo e faz um vaso de honra na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Outro detalhe, Davi tinha testemunho, porque eles viam Deus na vida de Davi. A Bíblia diz aqui no versículo de número 18: então um dos jovens disseram: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sincioso em palavras e gentil de presença. O Senhor é Sim, com meu ele. Deus. Davi tinha a presença de Deus na sua vida. E nós, em Cristo Jesus, nós somos chamados para ter a presença de Deus na nossa vida. Carregar a nossa presença de Deus na nossa vida para nós alcançarmos pessoas para o reino do Senhor. É necessário nós sermos luz para alcançarmos outras pessoas na presença do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 17: assim resplandeça, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A vida de glorificação a Deus não é só dar glória a Deus, aleluia, aqui na igreja, mas sim viver uma vida de glorificação a Deus por atitudes. Aleluia. Aleluia. Nós somos chamados para carregar a presença de Deus em nossas vidas. Sim, Deus. Aleluia. E Davi tinha a presença de Deus na vida dele, porque esses jovens, eles detectaram a presença de Deus na vida de Davi. Prova disso que no livro de 2 Reis, a Bíblia diz em que a sunamita chega para o seu marido e fala, falando de Eliseu: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus.
ele carregava a presença de Deus na sua vida. E quando você carrega a presença de Deus na sua vida, o Senhor a luz do Senhor vai transparecer na sua vida, para que outras Louvado pessoas seja Deus. porque você sendo uma pessoa de caráter, sendo uma pessoa de testemunho, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar verdadeiramente que aquela ali é mulher de Deus, verdadeiramente que aquela ali é homem de Deus, verdadeiramente que aquela ali é jovem de Deus. Aleluia. Não tenha medo de ser chamado de cafona, de quadrado. Você foi chamado para isso mesmo. É para agradar a Deus, não a homem. Sim, meu Deus. Eita glória. E é isso que o Senhor viu no coração de Davi. Imagina se fosse escolher Eliabe, Samar, Abinadab. Será que eles teriam isso? Talvez não. E a Bíblia diz que Davi foi chamado aqui nesse texto aqui, porque a Bíblia diz que o espírito imundo vinha para atormentar Saul. E era necessário que alguém tocasse a harpa para que aquele espírito imundo saísse de Saul. E a Bíblia diz que é chamado Davi, e Davi tocava a harpa e o espírito imundo saía de Saul. E foi passado o tempo, e a Bíblia diz no capítulo 17 de 1 Samuel, em que acontece em que os filisteus vão enfrentar o povo de Israel. A Bíblia diz que eles estão acampados, os filisteus, Israel também acampados, para eles poderem se enfrentar. E a Bíblia diz que se levanta um gigante chamado Golias. Aquele gigante se levanta, um homem todo armado até os dentes, como diz a nossa língua atual, um homem armado até os dentes. E a Bíblia diz em que ele levanta e o povo começa a temer aquele gigante. A Bíblia diz que o povo começa a temer aquele gigante. O povo começa a temer, começa a ficar com medo, com temor, e eles pensando, quem sabe passando na mente, nós vamos acabar sendo engolidos por esse gigante. Todo mundo temendo, até aqueles irmãos de Davi que foram levados. Foram 3 irmãos de Davi que foram para ele. Todos eles temeram o gigante. E a Bíblia diz que acontece, olha como Deus, ele cria a situação, Deus cria o cenário para honrar o servo dele no seu chamado. Porque Deus criou a situação do pai de Davi pedir para que ele leve pão e comida para os seus irmãos e ver se eles estavam tudo bem. Olha para você ver, Deus criou um cenário para mostrar a presença dele através da vida de Davi. Porque aquele povo estava temendo o gigante, mas o Senhor estava mostrando, iria mostrar para aquele povo que havia um servo dele com a presença dele para derrubar aquele gigante. Glória a Deus. E a Bíblia diz que chega Davi lá no arraial lá, e o povo com medo daquele gigante atormentando, e que pessoal, todo mundo com medo. E a Bíblia vai nos dizer em que Davi, ele procura saber a respeito daquele gigante. Aí daqui a pouco chega o irmão dele, Eliabe. E a Bíblia diz que o irmão dele começa a irar contra Davi. O que você está fazendo aí? Você era para estar lá no pasto cuidando das ovelhas do pai. O que você está fazendo aí? Ele chegou para entregar comida para os irmãos e ver se eles estavam bem. Mas a Bíblia diz em que Davi procurou saber que gigante é esse, como é que está funcionando, o que está acontecendo. E Eliabe deu a ira contra Davi. O que esse garoto está fazendo? Esse garoto não aguenta nada, ele não aguenta brigar, ele não sabe o que é guerra, ele não sabe o que é batalhar. O que esse garoto está fazendo? Ele começa a irar contra Davi. E eles, todo mundo temendo o gigante. O gigante chegou e eles temendo. E a Bíblia diz em que Davi procurou saber o que está acontecendo. Imagina se Deus escolhesse Eliabe para ser rei. Imagina, vamos criar uma circunstância aqui. Imagina se Deus escolhesse Abinadab, escolhesse Samar para ser rei. Deus ia ficar pé de rei, porque esses reis estavam temendo o gigante.
Mas Deus escolheu Davi porque ele sabia com quem ele poderia contar na guerra. Aleluia. Se Deus escolhesse Eliabe, se Deus escolhesse Abinadab, se Deus escolhesse Samar, Deus iria ficar a pé de rei, a pé na nossa linguagem atual, ficava a pé de rei, porque não tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas chegou Davi que Deus escolheu, aquele que veio do anonimato, aquele que ninguém via matar urso, aquele que ninguém via matar leão, e Davi veio para afrontar o gigante. A Bíblia diz que Davi procurou saber daquele gigante, e Saul ele começa a fazer uma oferta lá. Olha, quem matar o gigante vai casar com a minha filha e vai ser livre de impostos. Ele fez uma oferta, mas o povo estava com medo de Deus. E chegou Davi com coragem, com ousadia, porque Deus não chama gente que tem medo de gigante. Deus chama gente que tem ousadia de enfrentar o gigante. Davi tinha ousadia de enfrentar o gigante. Deus não quer gente fraca na sua obra, gente fraca no sentido assim, que não tem ousadia de enfrentar o gigante. Deus quer gente ousada na sua obra, porque Deus sabia com quem poderia contar. E Davi falou assim: eu quero enfrentar esse gigante. E chegou até Saul. E a Bíblia diz que Saul falou assim: você não tem tamanho para enfrentar esse gigante, Davi? E a Bíblia diz que Davi falou assim: não, eu vou enfrentar esse gigante. E a Bíblia diz em que Saul coloca as armaduras, coloca as espadas em Davi. Eu estou concluindo agora. Saul coloca as espadas em Davi, coloca tudo, arma ele, e Davi fala. Davi começa a se sentir mal com aquelas armaduras. E a Bíblia diz em que Davi fala: eu não vou enfrentar esse gigante com armadura. Eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Se você enfrentar o seu gigante em nome do Senhor dos Exércitos, você vai se sair bem. O gigante na sua vida. A Bíblia diz que Davi pega o alfeje e pega as pedras na beira do ribeiro, as pedras na beira do ribeiro. E a Bíblia diz que aquele gigante vê Davi. Imagina o pensamento daquele gigante naquele momento. O que esse menino pequeno está fazendo contra mim? O menino pequeno, o que esse cara está querendo fazer? E o gigante, a Bíblia diz que o gigante fala: eu vou dar a sua carne às aves, eu vou te matar. Porque aquele gigante estava dando aquela batalha como vencido. Eu vou dar a sua carne às aves. Meu Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, e o interessante é que o gigante também fala: eu sou algum cão para você vir com paus contra mim? Mas o interessante é que o gigante não sabia que havia a presença de Deus na vida de Davi. Sabe por que Davi venceu o gigante? Porque havia a presença de Deus na vida dele. O Senhor era com ele. Aleluia. Se o Senhor for com você, você vai passar pelo vale. Se o Senhor for com você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela fornalha e ela não vai queimar você. Você vai passar pelo rio e ele não vai encobrir você. E Davi tinha a presença de Deus na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: carregue a presença de Deus na sua vida, que você vai vencer batalhas contra o gigante. E no versículo 45 Davi fala: porém, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens confrontado. A Bíblia vai nos dizer, bendito Deus. E a Bíblia diz que Davi larga e acerta aquele gigante. E aquele gigante cai. E Davi arranca aquela cabeça daquele gigante e entrega para o arraial de Israel. Davi foi vitorioso na presença do Senhor. Eu quero te dizer uma Glória coisa: a Deus. carregue a presença do Senhor na sua vida e você vai vencer. Davi, ele foi ousado porque ele carregava a presença do Senhor na sua vida. Ele tinha a presença do Senhor na sua vida e venceu o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja Deus. Davi, ele foi uma bênção no seu ministério de liderança. Não foi à toa
que a primeira coisa que ele fez foi trazer a Arca da Aliança para o reinado de Israel. A Arca da Aliança havia sido perdida por causa dos pecados dos filhos de Eli no capítulo 3. Mas Davi, em 2 Samuel, ele traz a Arca da presença de Deus para o Glória a arraial de Israel. Deus. Eu quero dizer uma Aleluia. coisa, sejamos como Davi, carregamos a presença de Deus e saiba de uma coisa, o Senhor está contemplando você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.